Se você quer ser rico e feliz, pare de fazer o que a maioria das pessoas faz. Essa foi uma das primeiras verdades que me machucou mais do que um tapa. E sabe o que doeu? Porque era verdade. A maioria das pessoas corre atrás do dinheiro, mas foge da responsabilidade. Ele quer liberdade, mas não suporta a disciplina. Você sempre reclama da sua sorte, sem perceber que o problema não é falta de oportunidades, mas falta de preparação para aproveitá-las. Por anos, eu mesmo segui o manual invisível que a sociedade oferece a todos. Estude, trabalhe, pague contas, espere a vida melhorar. O resultado foi uma rotina exaustiva, uma conta bancária sempre no limite e a sensação de sempre correr atrás dela, mas nunca chegando. Foi aí que algo mudou dentro de mim. E se tudo isso estava errado, foi nesse ponto de ruptura que comecei a enxergar o jogo de uma forma diferente. Eu entendia que riqueza não é só dinheiro e que felicidade não é só sorrisos. Existe um caminho pouco ensinado, quase secreto, que une os dois, e aqueles que seguem esse caminho geralmente não retornam ao velho padrão. Quer saber o que é? Porque uma vez que você vê o que eu vi, nada impede que você veja. Houve um tempo em que eu acreditava que a vida era uma competição constante, como se existisse um prêmio escasso pelo qual todos deveriam lutar. Só quando parei para observar como a natureza funciona, lenta, mas abundantemente, tudo começou a mudar. O sol nasce para todos, as árvores não contam quantos frutos vão dar e a água não pergunta quem merece beber. Perceber que o mundo está cheio de possibilidades abriu espaço para algo muito maior dentro de mim. Parei de correr atrás das coisas e comecei a me alinhar com o que realmente importava. Sempre que reclamo ou sinto inveja, lembro de algo simples: a comparação é o ladrão da alegria. Ter uma mentalidade de abundância significa confiar que o universo não comete erros e que há muito espaço para todos crescerem. Quando comecei a admirar o sucesso dos outros, em vez de criticá-lo, portas se abriram para mim. Hoje, quando vejo alguém vencer, comemoro como se fosse eu, porque de uma forma ou de outra, eles também me inspiram a amar de forma mais leve. Me peguei dizendo muitas vezes: eu não posso, eu não tenho, eu não posso. E o que descobri foi que cada uma dessas sentenças era uma prisão mental que eu mesma construí. A mudança começou quando mudei o não posso para o eu posso. Pode parecer simples, mas esse investimento se tornou essencial. Um dia, em vez de reclamar do dinheiro que eu não tinha, decidi listar tudo o que já tinha conquistado. E então veio uma onda de clareza. Me cercoei de conteúdo que alimentava essa nova visão. Comecei a ler autores como Wallace, Wattles, a clássica ciência de enriquecer, e assisti a vídeos de pessoas falando sobre prosperidade com os pés no chão. Mudei as manchetes negativas por histórias de superação e, pouco a pouco, minha mente começou a se reeducar. O que antes parecia inalcançável agora era apenas uma questão de tempo, concentração e perseverança. O engraçado é que quanto mais eu achava possível, mais eles batiam na minha porta, disfarçados de oportunidade. E olha, nem sempre é fácil ou agradável, mas é. Às vezes, o que chamamos de problema é simplesmente uma oportunidade mal planejada de crescer. Foi justamente em um desses momentos de dúvida e caos que percebi que algo maior estava me atingindo por dentro e comecei a pensar de forma diferente sobre meu próprio desenvolvimento. Eu entendia um pouco firmemente que crescer não é um evento, é um processo contínuo. Por muito tempo, eu esperava ter bastante dinheiro, tempo livre ou algum sinal do universo para começar a me desenvolver. Lembro da primeira vez que comprei um livro com o último dinheiro que eu tinha na conta. Era sobre os segredos da mente milionária, de T. Harv Eker. Embora alguns achassem que era loucura, achei que era o investimento mais seguro do mundo. E foi.
Não despertou interesse em coisas reais, mas multiplicou minha visão em várias direções. Desde então, nunca hesitei em gastar dinheiro em cursos, eventos e mentorias, porque percebi que, se não valia a pena investir em mim, quem valeria a pena? Houve um tempo em que eu me perguntava por que minha vida estava estagnada. E, honestamente, a resposta era simples. Fiquei ali esperando algo me impulsionar. Crescimento pessoal não é esperar por uma inspiração mágica, mas sim rotina. Comecei devagar, 10 páginas de um livro antes de dormir, 15 minutos de meditação guiada pela manhã. Eu não só mudei o mundo com ele, mas mudei minha forma de estar no mundo. Muitas pessoas acham que investir em si mesmo significa fazer um curso caro ou ter uma biblioteca infinita, mas às vezes é só uma questão de parar para ouvir um podcast enquanto lava a louça ou trocar um vídeo aleatório por conteúdo que realmente ensina algo. Até que um dia, do nada, ouvi uma frase que me atingiu como um raio. Ou você aprende ou repete. Fiquei em silêncio, parei e olhei para trás. Percebi que os problemas que mais me machucavam eram justamente os que mais me ensinaram. E desde então comecei a ver os desafios como professores disfarçados. Claro que dói naquele momento. Ninguém é feito de ferro. Mas o grande ponto de virada foi entender que a dor não precisa virar drama, pode virar direção. Quando perdi um emprego que achava que era meu futuro, entrei em pânico, mas foi essa demissão que me impulsionou para o empreendedorismo. Hoje, se alguém me perguntasse se quero recuperar esse emprego, eu diria: de jeito nenhum. Às vezes a vida nos pressiona, porque sabe que não podemos seguir em frente sozinhos. Transformar dor em aprendizado exige uma coisa: humildade. Tive que admitir que nem sempre sabia tudo, que cometi erros, que caí nas mesmas armadilhas. Só quando parei de me fazer de vítima e comecei a me perguntar: o que isso está tentando me ensinar? As respostas começaram a aparecer. Às vezes eu precisava aprender a dizer não, outras vezes eu podia confiar mais em mim mesmo. Em alguns casos, era simplesmente para evitar ser teimoso. E comecei a fazer um exercício simples. Sempre que algo dava errado, ele anotava 3 coisas que conseguia tirar disso. Pode parecer bobo, mas mudou minha relação com os fracassos. Um acordo fracassado me ensinou a negociar melhor. Uma amizade quebrada me mostrou onde eu mesmo estava falhando. Um projeto fracassado me obrigou a aprender marketing. Tudo virou um trampolim para isso. A verdade é que, quando você começa a aprender sobre tudo, o medo de cometer erros diminui. Você não se mete mais em situações pensando: e se isso der errado? Mas sério, o que vou aprender com isso? E essa mudança na pergunta muda todo o jogo. A gratidão se tornou o meu ponto de partida. Antes, eu olhava para o que faltava, agora olho para o que já chegou. E é impressionante como isso muda a energia do dia. Comecei a escrever 3 coisas todas as noites, pelo que era grata. Não precisava ser nada grandioso, um café quente, uma conversa sincera, uma ideia que surgiu do nada. Esse simples hábito me mantinha focado mesmo nos dias mais caóticos. Mas gratidão não significa estagnação. Ainda estou com fome, quero mais. Sim, quero crescer, viajar, prosperar, causar impacto. Mas agora essa ambição é leve e não desesperada, antes de ser tudo ou nada. Agora vamos passo a passo, com clareza, direção e propósito. Aprendi a respeitar o momento das coisas, mas sem parar de plantar, porque ambição sem ação se transforma em frustração. Existe um equilíbrio silencioso entre aceitar onde você está e não se contentar com isso. Aceito minha fase, mas não estou satisfeito com ela. Tenho planos, metas presas na parede, sonhos no bolso e os persigo, concentrado, mas não com raiva do presente, e sim com respeito. E foi justamente nesse estado, grato pelo que tenho, animado pelo que está por vir, que me senti forte o suficiente
para assumir uma responsabilidade que muitas pessoas evitam. Olhar no espelho e entender que tudo o que acontece na minha vida foi criado por mim. Chegou a um ponto em que fiquei cansado de apontar dedos. Sempre foi o governo, o chefe, a crise, os pais, o clima, o horóscopo. Era tudo culpa de alguém ou algo assim. Até que um dia me olhei no espelho e perguntei: e se o problema for você? Difícil de engolir, mas libertador. Foi naquele momento que entendi que, enquanto me colocasse no lugar da vítima, continuaria sendo espectador da minha própria história. Assumir responsabilidade não é se culpar, é se empoderar. É entender que, mesmo quando as cartas são ruins, cabe a você decidir como jogar. Eu estava preso em situações que pareciam não ter saída até perceber que estava trancado lá dentro. A chave, para mudar, a posição. Parei de esperar alguém vir me salvar. Comecei a estudar mais, atuar mais, me comprometer mais, e os resultados mudaram com isso. Há pessoas que preferem se esconder atrás de desculpas bem elaboradas. Não tenho tempo, não tenho apoio, não sou bom nisso. Já usei todos e nenhum deles me levou a lugar algum. Hoje em dia, quando algo não sai como esperado, a primeira pergunta que faço é: o que eu não fiz? Isso me dá poder, porque se fui eu quem causou isso, também sou quem pode mudar. É pesado, sim, mas é real, e a realidade, por mais difícil que seja, é sempre o ponto de partida de algo maior. E assumir total responsabilidade também significa parar de externalizar a própria felicidade. Relacionamentos, carreira, saúde, tudo depende da minha escolha. Eu escolho com quem namorar, o que consumo e como reajo. Eu sou o autor. Pode não parecer justo às vezes, mas é a única forma que isso me trouxe paz. Quando entendemos isso, paramos de andar com medo e começamos a andar com intenção. E foi justamente quando assumi esse papel de liderança que tudo começou a se encaixar. As decisões ficaram mais conscientes, os erros mais estranhos e o aprendizado mais profundo. E então percebi que responsabilidade não é um fardo, é poder. E agora que tudo isso está claro para mim, finalmente posso compartilhar com você uma visão que mudou a forma como vejo riqueza, sucesso e felicidade. Agora me diga, o que você vai fazer com tudo o que acabou de aprender? Você vai deixar essas ideias morrerem na gaveta da sua mente ou vai aplicá-las mesmo que tenha medo, mesmo que devagar? Porque é inútil entender o jogo se você ainda estiver sentado nas arquibancadas. A verdade é que ninguém vai fazer isso por você. E quanto mais você adiar, mais distante você está da vida que diz querer viver. Se tudo o que você ouviu hoje pareceu lógico para você, mesmo que tenha te incomodado um pouco, ótimo, porque a verdadeira transformação começa com desconforto. Me diga, qual foi o momento que mais te tocou? Que mudança você acha que precisa fazer agora? Reflita com coragem, porque sua próxima fase exige que você deixe de lado a anterior. E se você quiser continuar se envolvendo com esse tipo de conteúdo que vai direto ao ponto, abala suas crenças e te impulsiona à ação, inscreva-se no canal agora. Ative a campanha, porque toda semana há um novo vídeo com ideias que podem mudar o rumo da sua vida. Não deixe para depois, porque quem espera pelo momento perfeito perde o ponto de virada.